Fala galera, beleza? Aqui é o canal Podcast Futebol Danone Resenha, trazendo muita resenha aí da Danone para vocês. E hoje viemos com o nosso time mais que completo, com um convidado especial que vamos anunciar por último. Começando de praxe, Rafa. E aí, mano, Rafa, tranquilo? Tudo certo? E aí, Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite ao ouvinte do podcast Futebol Danone Resenha. Como já não é mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, Joãozinho, meu companheiro. Oi, e aí, Rafa? E aí, Matheus, tudo bem? Vamos aí trazer mais um tema aí bem bacana nesse podcast. E é isso aí. Vamos junto, meus amigos. Beleza, e aí, Joãozinho, tranquilo? E anunciando agora nosso convidado ilustre, mais que especial, o Marcelo Lino, estudante São Paulino, estudante de jornalismo e que sabe tanto de futebol quanto a gente. E aí, Marcelo, e aí, Lino, beleza? Tranquilo? Salve, salve, camaradas. Dá até vontade de abrir uma Brahma aí, por causa do nome do podcast. Então, quando o pessoal estiver ouvindo, se quiser abrir uma para nossa homenagem, pode mandar ver. Uma boa tarde aí, boa noite, bom dia, Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite, João. E vamos lá gravar esse podcast. Vamos que vamos. E muito bem lembrado, abram seus Danones e Brahma, patrocina a gente, hein? A gente vai pedir em todos os podcasts, assim que todo mundo vai lançando as marcas, a gente vai pedindo patrocínio, porque a gente tá precisando. Vocês vão falar, então, cara. Mas aqui é tudo da mesma empresa, então não faz diferença. Ah, sim, o que importa é ter Danone pra gente aí, pra gente divulgar. Bom, vamos começar hoje falando de um tema diferente, vamos trazer um debate um pouco mais dinâmico pra vocês, um pouco diferente dos últimos programas que vocês vêm acompanhando. No debate de hoje, o tema que vamos abranger é futebol moderno. Sim, tema polêmico, vamos saber de cada um o que vai englobar ticket de ingresso, elitização no futebol, e, entre outros, né? Torcida única, torcida organizada sim ou não. A gente vai falar tudo nesse programa aí. E vamos começar, né? A princípio, o que é o futebol moderno? Vamos falar com a galera aí, vamos explicar um pouquinho para quem não tem muito esse conhecimento do que é o futebol moderno. O que vocês têm a dizer aí, rapaziada? Vai, Rafa. Começa por mim? Opa, sim, pode ser. Quem quiser, quem já estiver disposto a explicar um pouco o que é o futebol moderno, a gente vai complementando. Matheus, pra mim e amigos à mesa, o futebol moderno é algo, né, como o nome já diz, a modernização do futebol ela é necessária, mas o que eu sou totalmente contra é a elitização e a segregação que tem acontecido no mesmo, né? Futebol moderno é essa coisa de torcida única, como você disse, finais de campeonatos em partida única, né? Sem torcida organizada, sem adereço, mas também isso bate muito na tecla da falta de educação do próprio torcedor, né? Do próprio aficionado pelo esporte. Sim. O futebol moderno também se inclui na finança, né? Hoje em dia tudo é dinheiro, né? E o futebol moderno não foge também desse tema, né? Tudo que dá dinheiro, tudo que dá audiência, tudo que dá mídia, acho que já também é incluso no futebol moderno, né, João? Sim. A mídia. O futebol tá cada vez mais frio, viu, Matheus? Só pra contextualizar, eu sou contra essa medida, né, de futebol moderno, dessa elitização e segregação, como o grande Rafa disse, porque cada vez o futebol fica mais frio, fica distante do torcedor, né? O torcedor fica distante também dos estádios, das grandes arenas, né? Que pra mim é viável ter arena, porque é moderno, mas você perde ali um pouco da tendência. Eu conheço muitos torcedores do Palmeiras e do Corinthians que preferem, inclusive, não a modernidade das arenas, né? E sim aquele calor que tinha nos estádios anteriormente, né? Tanto no Parque Antártica quanto no Pacaembu, onde o Corinthians mandava seus jogos. E passando a bola para o Marcelo. E aí, Marcelo, o que você tem a dizer sobre esse futebol moderno aí? Qual é a sua opinião?
Cara, eu acho que é um assunto que tem muitas vertentes, né? Do mesmo jeito que o torcedor mais raiz, né? Que ia nos estádios na década de 80, 90, na época das Gerais, da arquibancada de concreto mesmo, ele sente falta daquele fogo, mas uma coisa que a gente não pode negar que sem dúvida aconteceu com a elitização, talvez, não a elitização, mas a modernização mesmo, nesse caso, foi a maior ida de mulher no estádio, a maior ida de criança. Isso a torcida vê mesmo. Eu conversei com os torcedores do Corinthians e eles falam que a arena, muitos deles, óbvio, não gostam de ter tantas pessoas da elite lá, mas eles falam que agora tem criança, muita criança, tem muita mulher. Antes não era possível a quantidade, porque era um ambiente muito machista, por exemplo. Mas do mesmo jeito, concordo com o que o Rafa disse sobre os preços, sobre o que tem mídia, o que atrai mídia. O que atrai mídia e dinheiro vai mandar, né? A TV, a cota de TV é muito grande para os times. E o Premier FC agora né? A televisão monopolizou a transmissão de futebol, isso sem dúvida. Então passa por tudo isso, tem os lados negativos e os lados positivos, mas é claro que afasta muito o torcedor do povão do estádio. É verdade, eu concordo com o Lino também, faz todo sentido, tem os prós e os contras, né? E o torcedor povão mesmo, o torcedor classe média baixa, posso dizer, não consegue mais ir em todos os jogos, né? Porque aí entra na conta, ingresso caro, tá tudo caro hoje em dia, né? Aí o torcedor precisa pegar um metrô, precisa pegar um ônibus, chega no estádio que precisa comer um negócio, aí paga R$20 um lanche que não presta nada, então é tudo engloba, né, nesse futebol moderno aí. E ainda algumas outras ações, os times têm pouca ação, né, que atraia o torcedor pro estádio. O São Paulo, que tem um ingresso mais barato, inclusive da capital paulista, pelo menos, e um dos mais baratos da Série A, inclusive, não pode comprar o ingresso da arquibancada, que é o mais barato, sem cartão de crédito. Então o sujeito que não tem o cartão de crédito tem que se virar para arrumar. Geralmente o cara que não tem cartão de crédito é o cara mais pobre. Antes os torcedores mais antigos falam que tinha torcedor que ia no dia do jogo lá pedir dinheiro para completar, para comprar o ingresso, porque não era muito caro também. Mas ele podia comprar lá. De um lado você tem a ação do clube que é para deixar o ingresso mais barato, mas também afasta o torcedor que é mais pobre, que não tem o cartão, por exemplo, ou não pode usar. E aí é uma questão de você não pode gastar 2 horas de entretenimento por ser pobre, né? Uma coisa bem triste mesmo que acontece. Realmente. Eu também acho que... E sem contar que não é todo mundo que consegue ter acesso à internet hoje em dia, né? Tudo bem que por mais tecnológico que nosso mundo esteja, tem muita gente que não consegue, e não sabe mexer com essa ferramenta, né? Que hoje em dia é o essencial para comprar ingressos para os jogos, né? Falando de esporte, no caso, né? Sem contar que é tão legal, né? A época que a gente comprava e vinha aquele ingresso físico que a gente guardava, né? Aquela coisa raiz mesmo, que você guarda os ingressos dos jogos, jogo de tal time contra tal time, estádio do Pacaembu ou qualquer outro. É uma coisa marcante também, né? Que os clubes não oferecem uma coisa, tipo, pra marcar o torcedor, né? O torcedor simplesmente vai ao jogo e volta e, tipo, não tem mais nenhuma atração além disso, né? Também. A atração seria... Antes tinha os jogos, antes do jogo, né? Tem um jogo dos aspirantes, sim. Acho. Sim. Antigamente tinha bastante isso. Mundo afora, a gente vê, né, muitos clubes expondo suas marcas, né, dentro do estádio mesmo, deixando de fácil acesso para os torcedores, que hoje no Brasil aqui é muito, muito escasso ainda, né. A exposição, né, o marketing dos times brasileiros beira o amadorismo, né.
Muita coisa, Aí, né? Muito mal explorado. Se o Brasil tivesse, se os clubes brasileiros, eu quero a opinião de todos, se os clubes brasileiros tivessem profissionalismo no marketing, talvez não precisariam cobrar o ingresso tão caro, né? Se soubessem expor suas marcas de melhores maneiras. Tava conversando, inclusive, com um amigo meu e a gente tava falando. Eu acho as camisas do futebol brasileiro muito bonitas. Eu acho elas mais bonitas que camisa de futebol americano, que de NBA. Mas não chega em outros países pra ser Não vendido, temos né? bonés pra gente aqui, né? A gente não temos tem boné, modelo de não boné. tem não tem muita coisa. E é real. Os times hoje dependem de renda do estádio para pagar jogador, para pagar a conta. Os times hoje, a maioria tá em déficit. Então deve dinheiro, não tá com o nome limpo na praça. Então eles precisam da renda do torcedor. E é uma coisa que, inclusive, um ex-conselheiro do Palmeiras falou, Ângelo Neto, o nome dele. Gente, em tese, o time bom ganha. No Brasil, o time que é bom ganha. É muito difícil um time chegar do nada, assim. Então, Palmeiras, Flamengo, esses times estão ganhando nos últimos anos. Esses times são caros, são times caríssimos. O Flamengo é uma das maiores folhas sul-americanas. Tem o técnico mais caro do Brasil, o jogador mais bem pago do Brasil, que é o Gabigol. Então, dependem sim da renda de ingresso. Sem dúvida nenhuma. Sim. Se tivesse mais marketing. Sim, só pegando esse gancho do Marcelo, desculpa até te interromper, Marcelo. O sócio-torcedor na Europa, né, onde a elite assim, do futebol tá... Como eu posso dizer? Tem mais a ver com a... Tem receita recorrente, né? O programa de sócio-torcedor lá é diferente. É uma coisa que você já ganha uma camisa, você já ganha revista, você já ganha... É um fantasy, né, que eles chamam. Então você ganha bastante coisa para você curtir mesmo o seu time. E aqui no Brasil acho que eles deixam muito a desejar, como o Rafa disse, né? Muito amador ainda esse projeto de sócio-torcedor. Que ao invés de ajudar, dificulta ainda mais o acesso do torcedor. Vocês não acham isso, minha gente? Sim. Agora, outro gancho. O Marcelo, o Matheus e o João, a gente não tem a linha casual dos nossos times aqui, né? Você vê aí camisa do Barcelona pra você usar no dia a dia. Aqui não, ou é a camisa de jogo, ou é nenhuma, né? E isso também atrapalha. Outra coisa, a imagem do jogador aqui é mal explorada. Era pro Gabigol trazer bem mais grana ao Flamengo. Trazer bem mais retorno, né? Pro salário. Eu ainda acho que o Gabigol ele tem uma ação de marketing em torno dele grande até se comparar. Agora, pega o Dani Alves aí pro São Paulo, gente. O que fizeram com ele, assim, de ação? Explora, né? Faz leva ele em algum lugar. Mas não, leva ele pra assinar a camisa no primeiro dia. Exato. Posta foto no Twitter e é isso. Não tem mais. Mas o marketing aqui, Marcelo, é cortar cabelo. É o corte de cabelo do Gabigol. Dava pra levar o Gabigol nas escolinhas de futebol do Flamengo por aí, né? Vai fazer um campeonato. Sim, fazer um campeonato interno no Flamengo pra uma escolinha jogar no Maracanã, né? Algo assim, tipo que trouxesse o torcedor para próximo do clube, né? O torcedor raiz mesmo, que é flamenguista desde pequeno. O Flamengo hoje paga muito, recolhe muito com as cotas de TV e tal, com muitas coisas, mas é mal explorado. É uma marca fortíssima que é mal explorada. Se você ir, por exemplo, na Ucrânia, ninguém conhece o Flamengo como marca, conhece o cara do Zico, mas não conhece o Flamengo hoje, né? Inclusive o presidente do Flamengo, eu esqueci o nome dele. Bandeira de Melo. Landim? Não, é Landim agora. Landim. Era o Landim. Bandeira de Melo é o outro. O Bandeira de Melo fez uma ótima gestão, diga-se de passagem. Vamos lá. Mas o Landim, ele disse que quer que os jogos do Flamengo passem só na Flá TV. Olha só. Quer dizer,
você vai ter o Flamengo, que é o maior time do Brasil em questão de torcida, que é um time que acabou de chegar no Mundial, jogou bem contra o Liverpool, tá? Ganhou a Libertadores agora. A gente viu um menino do torcedor do Júnior Barranquilla chorando por causa do Gabigol. Isso eu não esperava, gente. O Gabigol ser tão querido assim fora também do Brasil. Mas eles querem passar o jogo desse time só no YouTube da equipe. Quer dizer, você pega a Adidas, que patrocina a camisa do Flamengo, eles não vão querer que o time dele, que ele patrocina a camisa, passe só lá no canal dele, gente. Só no Vai YouTube. querer Isso vai totalmente contra a exposição da marca, né, do time. Você tá justamente cortando o marketing do time, né? Quando você restringe justamente com a TV própria do clube ainda. Que não tem Eu não estrutura quero nenhuma, comprar. Matheus. Que não tem Sim. nenhuma. Fora Que não tem estrutura nenhuma. Nós temos canais no YouTube que são canais dos clubes. Sim. Entendeu? Torcedor do Mas- Vasco, por exemplo, não vai entrar na Flá TV pra ver Flamengo e algum outro time. Na Globo vai, vai assistir. irmão. E a qualidade da transmissão que esse rapaz vai ter? Sim. Não- Também, Quer também. dizer, Com todo O- respeito ao norte do Brasil, um cara do Acre, ele não tem o mesmo sinal de internet lá. E aonde o Flamengo tem muito torcedor fanático. Mais torcedor do Sim. que no Rio, porque o cara consome o Flamengo. Aí o cara me coloca um jogo no YouTube, tá totalmente na contramão da modernização do futebol. mas mesmo Exato. sem o jogo, acho que esse problema do torcedor de mais baixa renda não poder ver o jogo do time dele, ele já existe e é bem abrangente, porque a gente vê clássicos, a gente vê um derby sábado à noite, exclusivo para TV fechada. Quer dizer, o cara que não tem dinheiro para pagar a TV fechada vai ter que ir num bar, aí não vai querer ir no bar porque às vezes não tem a grana. Então, não, afasta sim, afasta. Às vezes o cara é sobre- religioso. E não vai no E o cara Exato. também não tem dinheiro pra ir pro estádio. Não, o cara mora no Porque Acre. o ingresso não- tá caro. O cara- Ah, tem que tá. ouvir Falando rádio. do cara do norte, isso. É. Vai ter que ouvir na rádio o jogo. É isso. Ou vai ter Isso. vai ter que tentar achar o jogo na internet que já passaria, né? Agora no caso da TV. Sim. Mas ainda sobre isso, só para finalizar, a gente sabe, como estudante de jornalismo, que, assim, com todo respeito aos jornalistas que trabalham lá, os jornalistas que trabalham nos YouTubes dos times, que fazem até um trabalho Eles são legal. importantes também. Agora, não é jornalismo, São Sabe, assessores de imprensa. é propaganda. Tá fazendo É. a propaganda do seu time, fazendo boletim, tá entrevistando o jogador do seu time agora. Você não vai entrevistar o Reinaldo falando, e aí, Reinaldo, você jogou mal, hein? Você achou que você precisa melhorar? O cara da TV São Paulo não vai fazer isso. Não vai fazer Ele isso. vai perguntar Outra lá coisa. do olho dele. Os canais de YouTube dificilmente postam bastidores quando o time tem uma derrota, Certo. Uhum, né? É verdade. Tome. Isso é de se notar. Isso eu já Menino percebi. João, traga as suas sábias palavras à mesa, menino João. Mas então, eu ia puxar o gancho pra vocês, só pra já contextualizar a pergunta. O ponto positivo, pelo menos o único que eu acho que eu consigo ver no futebol moderno, é a aproximação de mulheres e torcedores mirins, né? Mas se vocês têm outro ponto positivo da modernização do futebol, que vocês tragam aí à mesa, por gentileza. Bom, galera, acho que já começamos a ter uma noção mais ou menos de como é o futebol moderno, né? Já o pessoal aí que tá ouvindo também já tá em debate, né? Com a galera que tá ouvindo em casa, com a família, né? Então, daqui a pouco a gente volta trazendo mais alguns debates referente a esse futebol moderno, né? E beleza, daqui a pouco a gente volta. Valeu, galera.
Bom, voltando agora no nosso segundo bloco, continuando no tema futebol moderno, vamos falar agora um pouco dos prós, né, do futebol moderno. A gente falou muita coisa ruim que o futebol moderno está impactando no nosso dia a dia, né, no dia a dia do futebol, do esporte. E, João, o que você acha? Fala mais alguns prós aí que você tenha do futebol moderno. Bom, Matheus e amigos à mesa, olha, não tem muito prós não, como eu falei no primeiro bloco, que eu sou totalmente contra, mas, como o Lino disse, também tem algo de positivo para se falar, que é a torcida feminina, né, que tá vindo mais pro estádio, talvez pela segurança, ou pela sensação de segurança que o futebol moderno também traz, e torcedores mirins. Acho que esse é um ponto que pode se destacar e um ponto positivo para isso. E também a praticidade, né, de você poder apresentar um cartão de crédito na hora de entrar. Tudo bem que isso aí, né, já é segregativo e já exclui uma pequena parcela ou grande parcela que é torcedor também. E eu acho que o único ponto positivo é esse mesmo, a praticidade e a volta dos torcedores mirins, né, e das torcedoras femininas também, que é muito importante nas arquibancadas e cadeiras. Rafa, você tem alguns prós? Eu tenho um ponto só a dizer, que eu, como eu disse, eu não sou um entusiasta do futebol moderno no Brasil, né? Porque fora do Brasil, na maioria dos lugares funciona, né? Existe organização. O Brasil não tá pronto. Agora eu vou fazer uma crítica além do futebol. O Brasil não tá pronto para modernização nenhuma, né? Nós somos um povo muito mal educado, então por isso que a gente não tá pronto para modernização. Não é que o futebol moderno é um bicho de 7 cabeças. Eu sou da época de ingresso físico, inclusive tenho um ingresso muito importante para mim, que é um ingresso de Português e Vasco, né? Onde eu vi muito de perto o Carlos Alberto lá, que é hoje comentarista e tal. Então, assim, me traz muitas histórias legais, né? E aí a modernização do futebol, com divisão de cotas de TV e tal, segrega alguns clubes. Mas a má administração dos clubes brasileiros que emperra uma modernização do futebol no Brasil, né? Como o Marcelo disse, o déficit, né, das coisas. Então, não é que tem só pontos negativos, é que o Brasil ainda não está pronto para ter pontos positivos no futebol moderno. O Corinthians está com esse aí que é dá uma sacanagem. Por causa de uma arena. Eu acho que. Não, a arena nem entra no déficit. A arena é outra. Outra conta. Outra dívida. É outra conta. O Corinthians está aqui por causa das ações de Alexandre Pato, das ações do André. Comprar Luan. Falando do Corinthians, né? Parabéns ao Pacaembu, né? Que completou 80 anos. E é um estádio que infelizmente está sem uso prático, né? Um bom gancho. Eles estão usando agora para fazer as ações pro coronavírus, né? Estão usando de hospital lá. Mas sim. É um bom ponto, porque o Pacaembu foi privatizado, né, por um tempo, vai ficar 20 anos na mão de uma concessionária. E eu acho que isso tem a ver com essa modernização do futebol, esse avanço dessas ideias liberais, dessas ideias de privar mesmo, né? A privatização, você priva o povo de algo. Tem a ver com o distanciamento, né, do torcedor dos estádios também. Sim. Porque crescem essas ideias mais liberais, essas ideias de privatização e assim, é o que a TV fez, né? Pegou, praticamente tirou a concorrente do caminho para ter só ela nos jogos. E agora se você só assiste se pagar, né? E paga caro, inclusive. O Pacaembu é um bom exemplo disso, um bom exemplo de como a gente está perdendo e se afastando das coisas que são nossas, né? Deveriam ser nossas. Sim, pelo menos na teoria, né? É verdade. Bom, eu vou falar alguns pontos também que eu acho a favor do futebol moderno. Eu vou começar a causar um debate bom aqui agora, que eu sei que a opinião que eu vou dar agora, acho que os três não vão concordar muito comigo. Bom, mas eu acho que a torcida única, eu sou
Oi? O âncora tá tentando colocar ponto positivo, porque a gente era pra falar disso, só falou os negativos. Sim, sim. Não, vocês falaram alguns pontos positivos, o torcida feminina, o torcedor mirim, né? E a torcida Mas feminina de novo. A torcida E feminina. depois o realmente torcedor não- mirim novamente. Só um ponto da torcida feminina, tá? Olha, eu não vou causar esse debate, já amarramos, né? Se alguém quiser ter um ponto, é por conta de vocês. Mas o torcedor feminino e o torcedor mirim não bate em futebol moderno, gente, é em educação, sabe? A pessoa Não, o torcedor mirim bate, hein? em futebol Porque- moderno, ninguém torce Sim, aqui do você Brasil, viu? um moleque de 10 anos. Então, isso é futebol moderno, né? Moleque de 10 anos torcendo PSG. Não, ele não existe. vai querer ir pra um jogo entre Português e Nacional da Barra Funda. Ou Português e deveria, Juventus. Prezar o Teve? futebol brasileiro, né? Sim, então não é um ponto positivo. O torcedor. Em português é difícil. Não, torcedor né? mirim nos estádios brasileiros. É um ponto positivo. Sim. Não, mas é que eu frisei o torcedor mirim. Eu frisei o torcedor mirim como ponto positivo por causa da segurança, assim como Não, sim. Sim, também. Essa segurança. É que- essa É segurança uma sensação de segurança, porque, né? Inclusive, Não, mas- então, exatamente, é uma sensação tem de segurança. torcida organizada. Eu tenho organizada no estádio. Quer dizer, Tem, mas a se- organização que eu entendo que faria as pessoas se afastarem por medo. Então qual que é? sim. Não, mas você entende que o futebol moderno também deu uma silenciada nas torcidas organizadas, como sem mastro, às vezes sem bandeira. Adereço, bateria, né? Adereço, São Paulo então- não pode entrar bateria. Isso, Pra mim, Então acho pra que isso mim, tem muito a ver com o futebol moderno. a falência. Isso pra mim é a falência da instituição pública no quesito de segurança. Exato, Pra mim, sim. um decreto, o Estado fala assim, eu não sei o que fazer, eu não, Eu não consigo controlar. cuidar, eu falei. A polícia faliu, a gente não vai deixar mais duas torcidas no mesmo estádio, porque a gente não quer que eles briguem. Se eles brigarem na Lino. rua, longe daqui, então é problema deles. Agora, Lino, se desculpa eles te brigarem cortar. aqui, Mas é o Matheus que edita os vídeos, então ele deixa ele dar a opinião dele, que senão o menino vai cortar todas as nossas falas. Nada que é isso. Não, tem que ouvir a opinião de todos. Tá certo. Não, Mas é um debate só bom isso aí. retomando um pouco. Tá dando um debate bom. Falei que eu ia botar fogo nesse negócio. Não, E olha que a torcida... nem frisou o que você tinha que falar, hein, Matheus? Ainda vai frisar, Não, mas então, fala. eu ia falar exatamente o que o Lino falou, só que é o contrário que o Lino falou, entendeu? O Marcelo. Porque eu ia falar, só falando da torcida mirim, que hoje, que não foi o que o Marcelo disse ainda, que a torcida, você vê a molecada hoje fazendo escolinha do PSG. Sim, em Guarulhos Isso. aqui, né, na nossa Sim. cidade tem uma escolinha. Não existe isso. Tinha que fazer escolinha da Portuguesa, do São Caetano, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, mesmo que não seja de São Paulo. Sim, Mas escolinha do PSG já começou a moldar os caras pra jogar na Europa desde já, pô. Não deixou a molecada sentir a emoção de torcer, de colocar a camisa do time que você gosta. isso, de usar a camisa, de ter o nome na camisa. Eu já Isso é futebol sonhei que o moderno, Morumbi gritava meu nome no final da Libertadores. Hoje em dia a molecada sonha em jogar final de Champions League, pô. Não existe Também isso. deve ser um puto evento legal, tá? Não vamos ser Sim, hipócritas. sim, mas, Não. mas a princípio eles estão pulando essa etapa do futebol brasileiro. Sim, acredito. E um outro ponto que eu quero tocar, eu sou a favor da torcida única, por exemplo. Nessa questão de segurança, que de atrair mais a família, de atrair mais a mulherada, a criançada para o estádio. Eu acho que eu já vi muitos casos de falar, é torcida única? Então vamos pro estádio. É justamente a falência da segurança pública que o Marcelo comentou agora há pouco. Que nesse ponto eu sou a favor, de acordo com que a situação da segurança pública tá, eu sou a favor da torcida única no estádio. Não cortando adereço de torcida, essas coisas. Mas a torcida de um time só no estádio, eu sou a favor. Sim. Eu acho que é uma opinião um pouco diferente da que vocês têm, né? Sim. Olha, eu vou frisar aqui que eu sou contra a torcida única,
porque realmente a falência da segurança pública, e eu acho, cara, que violência, infelizmente, tá tendo em todo lugar. Você vê no metrô, e inclusive fica até perigoso para quem vai se locomover de torcida única pros metrôs, né? Porque a maioria vai de transporte público hoje em dia, porque tem estação no Morumbi, tem estação no Allianz Parque, tem estação em Itaquera. Então, o que eu acho? Eu acho que, assim, a gente tem que saber separar as coisas, né? Porque a violência vai continuar em todo lugar. E claro, a gente já viu vários episódios de violência no metrô, né? De torcedores indo pro estádio em torcida única e a outra torcida encontrando no metrô. Ou seja, você meio que esconde, né? Você tem essa sensação de esconder essa... De maquiagem, né? Isso, de maquiagem, porque a violência continua, infelizmente, esse é meu ponto de vista. Mas vou passar a bola aqui pro Matheus e sequentemente pro Marcelo Lino. Sim, mas essa questão você falando do metrô, tudo, se fosse torcida meio a meio num jogo no Morumbi, por exemplo, ia ser muito pior. Porque aí as torcidas ia ter muito mais torcida dos dois times em torno do estádio ou pelas linhas de São Paulo, no caso, né? Então eu acho que isso daí já não é tão bacana de acordo com a situação que a gente tá vivendo hoje, né? Mesmo Sim, que mas aí tivesse... não é culpa do futebol, né? Não é culpa das claro pessoas que não. Eu nunca vou brigar com ninguém por causa de time de futebol sair na mão. Não vou sair na mão por causa de nada, ainda mais por causa de time de futebol, né? Sim, claro. Mas isso daí faz parte do futebol moderno, né? Sim. A torcida única virou um símbolo do futebol moderno por causa disso, por causa da segurança, inclusive. Marcelo, tem alguma coisa a dizer? Não, eu só quero dizer que eu acho bem triste isso, porque é uma discussão bem válida, mas é triste você ter um time e não poder assistir o seu time porque é na casa do rival. E eu moro aqui Sim. 20 minutos do estádio de Itaquera, e sou São Paulino, com São Paulo e Corinthians lá eu não posso ir, né? Então, E moro a 2 horas do Morumbi de transporte público, o que me afasta mais ainda do meu time. Sim, isso é muito triste, é uma situação que os torcedores raízes estão sofrendo na pele, né? Mas que infelizmente às vezes tá tendo que ser tomadas essas medidas por causa da segurança pública mesmo, né? Saindo totalmente do esporte, né? Bom, Matheus, só pra amarrar a coisa que você falou da escolinha, não sei se os amigos concordam, queria ter a opinião. Essa coisa já é outro exemplo de como os europeus exploram a marca bem melhor, né? exato. Já ganharam terreno no dito país do futebol. Eu acho que não. É um sistema bem diferente, assim, porque lá também o pobre não vai muito no estádio. É por causa daquilo que a gente estava discutindo antes, né? São ingressos que, apesar de serem até acessíveis em preço, em tese, são difíceis de achar, né? Serem achados, principalmente para os times maiores. Sim, mas eu digo assim, da base, né? Nós não temos lá na França uma escolinha do Flamengo, que é a maior marca hoje do Brasil, né? E temos a do PSG em São Paulo. Eles exploram. É um investimento de um cara de fora, um Habib, né? Como que é? Sim. Shake, né? Então não é assim, é difícil para um time que não tem um investidor. Que não tem dono, né? Que é o caso do Brasil. Agora, o time que nem o Newcastle foi comprado, agora vai ter a maior receita. O City também cresceu porque foi comprado, o Chelsea. Então, outra coisa, o Lino me deu um gancho muito legal. Outra coisa da modernização do futebol, os clubes empresa se tornarem grandes clubes, né? E os clubes trazem... Grandes clubes assim no cenário europeu, né? Por exemplo, o PSG chega bem mais longe com o investimento do Habib, né? Mas assim, se você for parar para analisar todos, a maioria dos times que foram comprados por investidores quebraram, assim, Bolton não deram certo, né? Por investidor e caiu. Própria Inter e Milan, né? Time tradicionalíssimos. Sim. Os chineses compraram e
deram O continuidade. Figueirense quase caiu pra Série C, porque a Elephant que tinha comprado abandonou no meio do caminho, não pagou os jogadores, não pagou o técnico. O Figueirense perdeu um jogo ano passado. WO. WO. Eu lembro. E foi uma história de falar. comoção no Figueirense, né? Os jogadores jogaram pela marca, pela camisa e tal, né? Por isso não caiu. Fundamental. Então. verdade. Por mais que seja, assim, é um grande assunto para um grande debate, é essa coisa de clube-empresa aí, né? Mas tem muita coisa boa e tem muita coisa contra. Por exemplo, se vamos supor, o Red Bull Bragantino tá fazendo um grande trabalho, assim como o Red Bull tem outras franquias pelo mundo afora, assim. Mas aqui no Brasil ainda é uma coisa que tá meio distante, né? Eu sou totalmente contra a clube empresa. Mesmo o Red Bull. Eu também. É uma marca que decidiu criar o time. Agora, pega que comprar um time, né? No caso. o Manchester. Exato, mas o Manchester City, por exemplo, é dinheiro público, gente. É dinheiro da Arábia. Assim, De uma estatal, né? O pessoal paga imposto pra dar dinheiro pro Pep Guardiola. Quer dizer, É como se o Banco do Brasil investisse num time aqui, né? Investisse pesado. Se investisse num time aqui e desse retorno, aí você construísse hospital com o retorno que dá. Agora, eu duvido muito que o Sheik pegue o lucro e construa estádio Creches, né? público pra todo mundo entrar lá no país dele. Sim. Inclusive o futebol tinha que ser bem mais no caso do Brasil, tinha que ser bem mais uma ferramenta de aproximação, né? Usar bem mais a emoção do futebol, mas não é usada, né? É outro debate. É isso aí. Vamos encerrar? Mais um bloco? Rapaziada. Outro? Para outro bloco? Eu vou para outro bloco. Vou pegar até meu Danone aqui, que ficou bom esse bloco. Eu também, vou pegar um Danone aqui no encerramento desse bloco. Então todos nós indo nos hidratar. E já a gente volta, rapaziada. Acabou a cerveja aí. Bom, agora voltando para esse último bloco, que o tema hoje rendeu, hein? Tá rendendo. Sobre o futebol moderno. E esse último tema que vamos falar aqui, quero saber um pouquinho da opinião de cada um, é sobre o que tá acontecendo, né? Nessa última década aí, ou no início no último século, né? A partir dos anos 2000. Do que tá acontecendo, né? Da molecada tá na base de um time brasileiro, ele se destaca, ele nem joga pelo profissional e vai direto pra Europa. E não faz nem questão de jogar pelo profissional do time, ou muitas vezes porque não tem oportunidade, ou porque prefere ir pra Europa direto mesmo. Muitos exemplos que nós já vimos de honrar a camisa brasileira de um time brasileiro é o Zico, né? O Marcos no Palmeiras, o Zico no Flamengo, o Rogério Ceni no São Paulo, entre outros, né? Que nós já vimos por aí. Eu quero saber o que vocês acham dessa situação aí. O que vocês têm a dizer? Começando pelo Rafa, pode ser, Rafa? Pode ser, vamos lá. Matheus, eu tenho alguns pontos, né? Eu vou tentar separar um pouco essa coisa do menino que sai pra fora. Primeiro ponto é o que a gente fala desde um menino de 20 anos que nasceu em 2000, que ele que ele vive no Rio de Janeiro. Ele não viu, por exemplo, uma boa fase do Vasco da Gama, né? Que era fortíssimo nos anos 90 e início dos anos 2000. Ele só acompanha o time dele queda sobre queda, poucos títulos, né? E então é esse distanciamento também do momento do time, né? Outro ponto. Na Europa se ganha mais. Sim, se ganha mais na Europa e tal. Só que é o seguinte, um cara que ganha um salário de 200 conto, que é um salário pequeno no futebol, ele não tá ganhando pouco, irmão. Não sei o que os garotos acham. Então também, essa coisa da valorização salarial, né?
também já não, pra mim já não é um argumento tão válido, assim, tão determinante, né? Não sei se é porque eu ganho 2 salários mínimos e aí eu gostaria muito de ganhar 50 mil reais ou por outra coisa. Outro ponto que eu acho que os meninos estão indo para a Europa muito cedo também por causa de empresários, contratos que os próprios clubes não têm mais as fatias dos jogadores, né? Não tem mais as fatias dos jogadores. Por exemplo, o Corinthians que não tem quase nada, que não tinha quase nada do Marquinhos, né? O Vasco que o Paulinho a gente nem viu jogar, aquele meio que tá no Bayer Leverkusen. Outro menino que também Menino, inclusive, que joga muito, né? Joga demais, o moleque joga demais. Aquele menino Thales Magno. Muito, joga demais também. Que veio como salvador da pátria do Vasco de Luxemburgo. Você não pode colocar um moleque de 16 anos como salvador da pátria, rapaziada. Não dá, o menino não tem cacife ainda, não tem psicológico, né? Pra isso aí. É uma criança praticamente ainda. Isso. Alguns, como diz o nosso craque Neto disse do Neymar, algum nem estourou as suas fimoses ainda, né? Mas passo a bola aos amigos aí. Pra mim, esses 3 pontos são mais importantes. Pegando esse gancho do Rafa aí, pra depois passar a bola pro Lino, eu acho que o que acontece é o seguinte, cara. É muita badalação que eu digo é da família e empresários que ficam enchendo o saco do menino, né? Que não, se é a salvação da família, tudo bem, o cara pode até ser a salvação da família mesmo, porque a maioria vem de família pobre e tal. Mas a gente esquece também, né? Que antes dele ser jogador, ele tem paixão, ele tem, né, amor pela camisa do clube que estruturou ele, projetou ele pro futebol. Então acho que vem muito disso. Não sei qual é a opinião do Marcelo, vou passar a bola para ele agora. E aí, Marcelo, o que você acha desse ponto aí? Eu acho que eu tento tomar bastante cuidado para falar dessa questão de grana assim dos outros. Mas eu acho que até um salário alto, se a gente for parar para pensar na desigualdade do Brasil, muita gente ganha 2 salários mínimos, tem que sustentar a família, 1 salário mínimo tem que sustentar a família, e aí vem um jogador ganhando 200 mil. Ele é inclusive o ponto fora da curva, né? Porque assim, o jogador profissional que a gente vê, ele ganha bastante mesmo, como o Rafa falou, mas a maioria dos jogadores ganha pouco. Mais de 90% ganha pouco. É bem menos que esses dinheiros badalados que a gente vê. Mas... É verdade. Também e 20 mil salva muita família aí. Se o menino já tá recebendo 20 mil, eu acho que, vendo o cenário atual, 20 mil reais para um menino da base, e uma promessa, um menino bom jogador da base recebe por aí, 20 mil, vai. Então, e também tem um ponto que o jogador de futebol, a carreira dele termina rápido, né? Quer dizer, ele começa a jogar, vamos supor que ele comece a ganhar esses 200 mil com 20 anos. Com 35, sim. Ele não vai estar mais ganhando isso se ele estiver jogando. Né? Às vezes ele para antes, então ele vai ter... Mas ele não vai estar mais ganhando 2 mil reais também. Sim, mas ele também tem que ter um plano, e aí ele é um cara que muitas vezes ajuda uma família inteira. Não só ele, o filho dele, a mulher. Ele ajuda a mãe, pai, vô, tia, tio. Tio, todo mundo, sim. Todo mundo. Nessas horas aparece um monte de primo também, né? Mãe, prima aparece bastante também. Prima também. Irmão de tudo que é lugar. Caramba, meu pai rodou tanto o Brasil assim, que eu acho irmão de tudo que é lugar. Não sabia disso. Mas, inclusive, prima se não aparece, os caras procuram. Né? Exatamente. Também é um ponto assim importante também. Cara, se você para pensar, tudo bem. 20 mil reais, alguns jogadores devem ganhar, tudo bem. Mas você tem que também partir do pressuposto que nem todos os clubes têm a estrutura de 20 mil reais para pagar pro moleque, né? Sim. Quantos devem pagar hoje? Como o Lino falou, é um ponto fora da curva, né? Até o Cruzeiro mesmo tá com um monte de salário atrasado. O Cruzeiro não tem nada hoje em dia. A gente é de Guarulhos, por exemplo. Quanto vocês acham que um jogador do Flamenguinho aqui ganha? 2 contos. Quando não atrasa. Teve inclusive algumas matérias do ano passado que tinha muito jogador lá que não ganhava salário, que treinava por treinar.
Pra tentar alguma é, coisa. mas aí não é a gente. Mas aí não é o assunto que tá sendo levantado ali. Sim. A gente. Assim, O moleque que rapaz, sai pra ganhar no Real Madrid Castilho, ele não sai pra ganhar 2.000 euros. sim, mas assim, pensa se você é esse moleque que jogou sem ganhar. Aí você vai e consegue ir pra um Corinthians. Cara, irmão, quando o Real Madrid Castilha te oferecer 20 mil euros, você não vai querer ficar ganhando 10 mil no Corinthians. Não vai ou querer. Nada no Flamengo. Você vai. Exato, só que Mesmo você vai querer. Sendo roxo. Mas o menino não quer aparecer, Lino. Por que será que o que me faz. Eu discordo de você em alguns pontos de respeito e tal. Mas o que me causa uma incógnita na cabeça é porque o moleque não quer mais vestir a camisa do Corinthians. Até Não quer mais. Eu acho que até quer, só que a prioridade dele é outra. Só isso. Sim. Ele até quer, tanto que muitos voltam. Muitos voltam, falam que sonhavam com aquilo. Sim, É. sim. É um meu Honrar, jogar. E aí, só que é isso, né? um ponto que eu esqueci também que o Matheus levantou, honrar a camisa não é ter 1.000 jogos, né? Tem gente que honrou a camisa em 6 meses e teve gente que jogou muito tempo nos clubes e não honrou a camisa, né? São aí dois pesos. Sai Um exemplo claro disso aí é, tem um monte de jogador que o clube lá dá uma camisa pra ele de 100 jogos, 200 jogos. O cara nunca jogou uma bola mesmo, né, redonda pelo clube. É um absurdo isso aí também, cara. O Hudson, por exemplo, o Hudson teve quase 300 jogos no São Paulo. O que o Hudson fez? de perna que tem no futebol hoje em dia é brincadeira, velho. Exatamente, também vai muito da máfia, né, cara? Porque pro cara ser bom e com 16, 17 anos já ter olhares da Europa pra ele, é diferente, né? Agora, por exemplo, a gente pega um monte de jogador aí, cara, cabeça de bagre que não joga nada e, porra, tá aí, ó, tá feliz, ganhando trintinha no Fluminense, ganhando, sei lá, 40 mil no sei lá, qualquer time. Vai muito disso também, né? Até que pro cara jogar bem, muito bem hoje em dia, tem um fator psicológico também que é preponderante, assim. Tem cara que você vê jogar bem num time, ele vai para outro time e é uma vergonha, né? Acho que tem muito de mudar de cidade, mudar de elenco. Adaptação, né? Adaptação. Mudar de camisa também, né? Um cara que joga muito no Sport Recife, que é um clube de camisa, não consegue jogar bem no São Paulo, né? Ah, mas a pressão é outra, né? Mesmo sendo um clube de respeito, o Sport Recife chegando na Série A indo pra Sul-Americana, tá bom. Exatamente isso que eu tô dizendo, né? Você jogar você jogar no Fortaleza, que também é um clube de massa, não é a mesma responsabilidade de você jogar no São Paulo, né? Até por causa da concorrência que você vai encontrar ali. E levando em consideração também um pouquinho dessa questão da molecada aí direto pra Europa tão cedo assim, é a tecnologia, não sei se vocês concordam comigo. Porque hoje em dia, qualquer moleque que desponta tem meia dúzia de drible e gol bonito aí, os times europeus já estão vendo e já falam, opa, esse moleque tem alguma coisa. Comprando por DVD. Coisa que nos anos 90 não tinha isso. Então, acho que isso também afeta da molecada tá indo mais cedo, mais rápido, indo pro futebol europeu do que ficar no futebol brasileiro. É os clubes europeus encontrarem eles antes do que os próprios brasileiros, às vezes. Eu acho que essa compra por DVD acontece aqui. Assim, o Brasil comprando o jogador por DVD acontece. Agora, eu duvido muito. Que na Europa não aconteça? Eu duvido muito. Eu duvido muito, assim, eu acho que eles têm eu acredito que eles têm um estudo. Pode até ser que o cara não dê certo, mas... Mas a Europa erra muito. Comprou o Douglas, comprou o Daverson. Daverson. O Daverson. Mas a tecnologia ajuda a Europa a encontrar o jogador certo também, isso que eu quero dizer. Eles têm base de estatística, antigamente não tinha isso. Sim, exatamente. Estatística de jogador. O Scout, né? Eu aprendi no FIFA. O Daverson, pelo que vale, pelo preço da Europa, tá ótimo pro Getafe. Ele faz os gols dele lá no Getafe. Ele é um grosso, mas tá bom pro Getafe. Mas é perna, o Daverson é perna.
Não, mas ó, vou pegar um exemplo claro de como a Europa é diferente daqui pra comprar jogador. Quem lembra daquele caso, acho que foi do Rodrigo Caio, que ele saiu de São Paulo e foi fazer teste. Qual Atlético, time? mano. Qual time? Do Atlético. Zenit, Madrid, não é? né? Ah, Atlético Madrid, que ele não passou no... É, então. Aí você Exame vê o que físico. acontece. Exame físico. Bom, cara, pro jogador profissional do país ir lá e não passar num teste, quer dizer, não tem nem explicação. Mas é Tudo logo. bem, o Rodrigo Caio tá bem demais no Flamengo, mas, porra, que é isso, né? Não faço testes. Já ganhei a Libertadores. É, o Zé Eduardo. Zé Eduardo no Milan, né? Só voltando. Inclusive, eu concordo com o Zé Eduardo. Só voltando pro assunto do Daverson, o Felipão, em uma entrevista recentemente, falou que quando o Daverson parou de jogar bem, o Palmeiras caiu de rendimento, porque o futebol do Palmeiras estava baseado no Daverson. Então, só isso mesmo. Só essa informação bizarra. Tomara que essa informação não tenha chegado a Alex, Edmundo, né? Eu provavelmente. Ô, Matheus, qual é aquela imitação do Felipão? O que ele disse foi o quê? O que esse repórter disse foi uma vergonha. Vergonha. Um jogador meu nunca ia jogar mal assim. Palhaçada. Capacidade que ele tem de falar desse meu jogador, do Daverson. Uma vergonha. Não vai jogar porque eu não vou com ele. Essa foi uma tentativa falha de imitação minha do Felipão. Foi. Mas Não, que foi bem. tá valendo, né? Foi. Bom, rapaziada, eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu mostrar bem pra galera que nós pensamos o que é o futebol moderno. Pra muita gente que se confunde, o que é, o que não é mesmo. Que é muita dúvida, né? Ah, isso daí se enquadra com o futebol moderno, não se enquadra. Uhum. Eu acho que nesse programa de hoje nós conseguimos explicar bem como funciona esse futebol moderno aí. A gente deu um pouquinho das nossas opiniões, o que a gente acha. Se a gente é a favor ou é contra. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Rafa. Obrigado, João. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela participação. Está convidado para os próximos. Sempre que quiser, dá um toque pra gente. E valeu, pessoal. Valeu, forte abraço para todos. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Valeu. gente. Muito obrigado mesmo. E valeu, Joãozinho. Valeu, galera, muito obrigado. Valeu, galera. Esse foi mais um Futebol Danone Resenha. Nos encontramos no próximo programa e até mais.